Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. O funcionamento das escolas rurais, em áreas indígenas, extrativistas ou em quilombos em todo o país, obedece a uma dinâmica peculiar. Mas hoje, muitas das salas de aula são fechadas por decisão exclusiva dos gestores municipais, sem que haja uma fiscalização por parte do Ministério Público. E é justamente para corrigir essa distorção que a Câmara analisa um projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e que recentemente deu mais um passo na sua tramitação aqui na casa. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei 2111 de 2015, que foi relatado na Comissão de Educação pelo deputado José Ricardo, que representa o Estado do Amazonas pelo PT, que iremos tratar agora no Palavra Aberta. Deputado, é um prazer poder conversar com o senhor. Muito bem, William, estou à disposição. Projeto muito importante na área da educação. A proposta prevê que o Ministério Público dê um aval à decisão de fechar escolas nessas áreas que eu citei, quando esse fechamento for definitivo ou se der por um prazo superior a um mês. O senhor poderia nos dizer como é hoje, antes dessa mudança que está em análise? Então, na verdade, esse é um projeto que o deputado Zé Carlos, do PT do Maranhão, deu entrada em 2015 ainda. E esse é um projeto que já passou pela Comissão de Direitos Humanos, onde o deputado Padre João também deu um parecer favorável. O que acontece é que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela é de 96, e ela não tinha uma definição clara em relação à questão do fechamento dessas escolas. E aí eu teve uma alteração depois, em 2014, onde definiu o seguinte, que para fechar uma escola dessa, tem que ter uma justificativa da Secretaria de Educação, onde essa escola está ligada, tem que ter diagnóstico, tem que ver os impactos desse fechamento, precisa ouvir a comunidade escolar. Então, até então, eram essas as exigências. Só que ela não era suficiente para evitar fechamento de uma forma, vamos dizer assim, aleatória, ou até num volume tão grande que surpreendeu nos últimos anos a quantidade de escolas que fechou. Então, a proposta do deputado foi acrescentar o Ministério Público, entendendo que deveria ter uma fiscalização em relação a esses fechamentos. Então, essa é a alteração que está sendo feita, que, aliás, foi questionada também lá na Comissão de Educação. Tá bem. O senhor falou em números aí que são surpreendentes. Eu tenho aqui alguns dados, se o senhor me permita relatá-los. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, indicam o fechamento de 80 mil estabelecimentos rurais de educação básica entre 1997 e 2018, uma média de 4 mil por ano. Um outro número, a educação no campo perde 8 escolas por dia nos últimos 20 anos, segundo o mesmo órgão. E um exemplo de um estado, no Pará, somente em 2018, 438 escolas rurais foram extintas e mais de 2 mil seguem paralisadas. Como o senhor falou, é um número expressivo. Exatamente. Você vê que os dados do Instituto INEP mostram isso. Agora, essa é uma situação que o movimento de trabalhadores sem terra já denuncia há muitos anos. Se a gente for observar os últimos 10 ou até 15 anos, que são os dados aí muito apreciados e colocados no projeto, você vê a quantidade enorme. E isso, nós estamos falando de escolas do campo, escolas que ficam na área rural, né, de muitas comunidades, inclusive de comunidades ou de municípios com baixo IDH, ou seja, municípios mais pobres, exatamente municípios que precisariam ter mais investimento, fortalecer, não arrumar desculpa para fechar porque não tem dinheiro, porque não tem recurso para reforma, estão exatamente aí fechando. Deveria ser o contrário, fortalecer, ampliar e você, portanto, ter mais qualidade na educação para tentar influenciar também, porque esse é um dos indicadores para avaliar o índice de desenvolvimento humano. Então, isso é contraditório, diria assim, um retrocesso, você continuar mantendo esse ritmo de fechamento de escolas. Então, esse projeto tenta evitar e, vamos dizer assim, coloca o Ministério Público como um fiscal da lei, no sentido de poder opinar e tentar conter isso, que muitas vezes acontece por prefeituras, gestores, que alegam que não têm recursos, que, portanto, não têm condições de continuar. Prejuízo é para a educação, principalmente para jovens, adolescentes, crianças, do interior de cada município.
na área rural em particular. E na região amazônica, na área ribeirinha, nas áreas indígenas também, áreas urbanas mais afastadas. Portanto, é fundamental a aprovação desse projeto, em definitivo, depois, na Comissão de Constituição e Justiça, que é para onde o projeto agora foi encaminhado. Tá bem. O senhor citou aí as dificuldades, mas os municípios alegam que existem outras formas, como o transporte escolar e um sistema de nucleação escolar para contrapor esse fechamento. O senhor concorda com esses argumentos? Olha só, o que acontece é o seguinte: muitos municípios, e a gente vê pela fala de gestores que participam de debates na Câmara, eles mostram as dificuldades que têm, o reduzido recurso para a responsabilidade de manter escolas. Eu acredito que esse é um projeto para tentar pressionar também para que os próprios municípios, a associação, a Confederação Nacional pressione para poder ter mais recursos para a educação básica, porque nós tivemos cortes agora, nesses últimos anos, cortes assim que vão causar um prejuízo para o Brasil muito grande, recursos na educação básica. Então, lógico, a alegação de que tem pouco recurso sempre teve, mas nós precisamos fazer exatamente, lutar para ter o contrário, ter mais recursos. E aqui o Ministério Público pode exercer um papel de pressão muito importante, ele vai se somar ao que já tem, a própria comunidade que questiona o fechamento. Porque é muito fácil para o gestor dizer, olha, não tem condições. A gente viu agora, na discussão sobre piso salarial na área de enfermagem, como a entidade que representava os prefeitos estava dizendo que não dava para pagar o piso. E olha que o piso não é um valor tão alto, né? Teria assim um valor que muitos já estão cumprindo e outros teriam que cumprir. Então, assim é em todos os itens que envolvem os municípios. É o ente que precisaria receber mais recursos na repartição tributária nacional. Agora, se a gente não tem uma legislação, neste caso da educação, que pressione, daqui a pouco cada vez piora, ou seja, diminui mais ainda e dificulta para as famílias de agricultores que moram realmente em ramais, em vicinais mais distantes, eles cada dia vão ter menos acesso à educação. E uma coisa puxa a outra, realmente, de transporte, você dá condições nesses ramais. Esse é um item, essa é uma reclamação constante, permanente, na maioria das comunidades rurais. E nesse caso também, nessa questão de distância, as escolas viram pontos, sobretudo nesse momento que houve depois da pandemia, que precisa ser feita uma estruturação da internet em todo o país, né? Então é importante que existam os pontos físicos. Não há dúvida que nós precisamos modernizar a educação, a internet é fundamental. A Câmara dos Deputados já havia aprovado projetos para poder levar a internet para todas as escolas. O governo até vetou, né? O governo federal vetou esse projeto, alegando a questão de recursos, falta de previsão orçamentária. Mas se nós não investirmos, cuidarmos dessa escola, porque sendo distante, claro, a internet pode ser um grande instrumento para viabilizar uma educação à distância também, que muitos defendem. Há um problema também de você fixar professores em determinadas localidades, o acesso do professor. Se pegar o estado do Amazonas, onde eu estou representando como deputado, você tem comunidades que o professor, a professora se desloca e fica a semana inteira lá. Aí ela volta só no final de semana. Então, ela não tem como voltar toda hora. Ela tem que estar lá. E tem que ter toda uma estrutura para poder garantir que ela exerça ali a sua obrigação como professora. Então, assim, esse é um projeto do deputado Zé Carlos que contribui para a gente insistir que no interior do interior de cada município as pessoas possam exercer o direito à cidadania, ou seja, a educação com qualidade, educação pública, nas mesmas condições de estudantes de outras localidades. O senhor já disse há pouco que o projeto foi apreciado pela Comissão de Educação, antes havia sido aprovado pela Comissão dos Direitos Humanos e agora está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ. Qual é a sua expectativa para a análise deste projeto lá na CCJ? Olha, esse é um projeto que ele é muito simples, porque ele apenas acrescenta a uma atribuição para o Ministério Público. Eu não vi até agora nenhuma discussão, ao menos nas duas comissões que tramitou, envolvendo essa questão de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Claro que isso aí é uma responsabilidade da CCJ, mas, de antemão, a análise feita, e muitas vezes os questionamentos na própria Comissão de Educação já antecipam isso. Isso não foi colocado.
teve só um deputado que apresentou uma proposta de retirar o Ministério Público. E isso foi rejeitado, essa proposta dele, a emenda que ele fez. E, portanto, não havia nenhuma manifestação insinuando que haveria inconstitucionalidade. Então, a gente acredita que na comissão, a CCJ possa tramitar também com bastante rapidez. Os interessados, principalmente o autor, eu também estarei acompanhando, nós vamos estar vendo como essa tramitação pode ser mais breve possível. Deputado José Ricardo, gostaria de agradecer a sua atenção em aceitar o nosso convite para conversarmos sobre o seu relatório que tratou de um controle sobre essa questão que envolve o fechamento das escolas rurais, quilombolas e indígenas. Obrigado, William França, bom trabalho, um abraço a todos que acompanham o Palavra Aberta. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 2111 de 2015, esse sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.